O meu convidado de hoje aqui no estúdio do Top Media News é o delegado de Polícia Federal, Guilherme de Guimarães, responsável por comandar a Operação Ouro de Ofir. A operação desvendou o maior esquema de estelionato já noticiado em Mato Grosso do Sul. O personagem principal, de apenas 25 anos, ostentava jatinhos particulares e relógio de R$ 120 mil. Doutor, obrigado por aceitar o convite. A história é digna de cinema. Digna de cinema. Digna de cinema pela surrealidade dela, né? Ou seja, valores que nunca existiram, na verdade, e que eles vendiam como se fosse fortunas, né? Que estaria disponível para qualquer pessoa, bastando pagar um valor irrisório, e que esses valores bilionários seriam pagos a eles, né? Ao todo foram presos 4 pessoas, né? 3 em Mato Grosso do Sul, e mesmo após a prisão dessas 3 pessoas, uma 4ª pessoa continuou a dar golpes no país. Exato. Essa 4ª pessoa, ela, na verdade, era um braço de um dos grupos. São vários grupos, na verdade, né? A gente tem um grupo principal, que é o da Almetal, que ela iniciou-se aqui em Campo Grande, né? Só que no Brasil todo essas pessoas foram aplicando golpes, né? Subgolpes, vamos dizer assim, a partir dela. Então esse personagem de Brasília, ele realmente atuava em um subgolpe, que é inclusive o golpe do Peró, do Sidney dos Anjos Peró, que está preso aqui, que é outra operação, já está a Operação SAP, que são as iniciais do nome dele, Sidney dos Anjos Peró, SAP, né? Então esse personagem de Brasília, ele era atuante junto com o Peró, no foco em Brasília, né? E sempre com a mesma, o que a gente fala, né? O estelionatário, ele precisa usar a lábia, né? Então esse personagem de Brasília, ele era o elo com a parte política, né? Então eles sempre vendiam essa imagem, uma imagem obviamente mentirosa, né? Só que persiste até hoje. Tem muitas vítimas que estão em Brasília, caíram num golpe em Brasília. Então, graças inclusive a muitos depoimentos foram colhidos em Brasília, que esse cidadão foi preso, né? Já está denunciado, inclusive, né? E ele mais quatro integrantes do grupo dele em Brasília. São só essas pessoas? A gente sabe que não. Existem várias pessoas, afinal de contas é um golpe aplicado no Brasil todo, né? Vítimas do Brasil todo, mas infelizmente as vítimas precisam prestar depoimentos para que as investigações caminhem, né? Senão a gente sabe aonde chegar, mas nada melhor do que a vítima para narrar o que realmente aconteceu com ela. E é importante para que o estelionato seja totalmente desvendado, seria a participação das vítimas, né? Essas vítimas hoje somam mais de 60 mil pessoas em todo o Brasil. Exato. Inicialmente a gente calculava um valor até menor. Tem pessoas até que acham que é mais do que isso, inclusive. Realmente, o que deu para ver só no primeiro momento é que os contratos realmente foram firmados com pessoas do Brasil todo. Isso é uma realidade. Tem pessoas de todos os estados do Brasil que de alguma forma foram vítimas desse golpe. E como que acontecia? Existem ainda corretores que vendem essa falsa ilusão no Brasil todo, né? Então, através desses corretores, que eram remunerados também, essas pessoas ganharam tanto dinheiro, né? Doutor, esse garoto de 25 anos, o Celso, o avô dele já praticava os golpes há 10 anos. Isso. Eles prometiam o que para as vítimas? Sempre, o estelionato é sempre o estelionato trabalha com a ganância das pessoas, obviamente, né? Temos aí, talvez, o golpe mais antigo do mundo é o conto do vigário, o outro golpe é o golpe do bilhete premiado. Então, o golpe da Almetal não é nada mais, nada menos que um golpe do bilhete premiado moderno, vamos dizer assim, né? Um pouco mais moderno. Por quê? Porque eles usam redes sociais. As redes sociais são usadas, é o que eu falo, rede social é usada para o bem e para o mal. Né? E eles souberam usar muito bem as redes sociais para o mal. Né? Existem grupos criados, principalmente em aplicativos de celular, WhatsApp, Telegram, que são grupos criados exatamente para quê? Para manter. Eles criam, as vítimas permanecem naqueles grupos hipnotizadas. É como se fosse um hipnotismo. Usam técnicas de PNL, que é aquela técnica linguística, né, de convencimento. Então é muito interessante. Esses grupos são grupos para quê? Para manter aquele número grande de vítimas em constante enganação, né? Então é muito usado essa técnica também. Então, é um golpe do bilhete premiado, só que usando métodos mais modernos de divulgação e de manutenção em erro, porque muitas das vítimas acreditam
ainda, por incrível que pareça, que isso existe. E que realmente esses dinheiro, esses valores vão ser efetivamente pagos. Então eles abordavam a vítima, eles falaram, você investe R$ 1.000, por exemplo, inicial, e aí vai ter um lucro de 1 milhão. É um lucro exorbitante, né? Natural. E sem lastro, né? E sem nenhuma. Porque quando você pode até investir em um negócio, existem as pirâmides financeiras. Isso não é pirâmide financeira, é bom que se diga. A pirâmide financeira também, ela promete valores exorbitantes a partir do nada, né? Então, mas nesse caso não, é um típico estelionato. Ele engana a pessoa com algo que não existe, né? O bilhete premiado é o que? A pessoa diz que ganhou na loteria, mas não ganhou, né? Então a história é a mesma. A diferença é que falam em minas de ouro, falam em valores que serão repatriados de bilhões, de trilhões. Eles falam em valores de trilhões, ou seja, eles não são humildes em falar em termos de valores, né? Se fala em trilhões de reais, de dólares que já estão no Brasil, e aí eles usam uma técnica interessante. Eles falam que o dinheiro já está no Brasil, só que os bancos não estão conseguindo liberar esse dinheiro, porque é muito dinheiro. Então a rede bancária, aí uns falam que é o governo que está querendo esse dinheiro, porque é muito dinheiro. Então o governo quer um pedaço. Então, cada um na sua maneira, né? Os golpistas, obviamente, estão falando de várias pessoas. Tem o golpista e aqueles que disseminam o golpe. Eles realmente continuam iludindo as pessoas. As pessoas estão acreditando que realmente vão receber 10 milhões, 20 milhões, 50, 100, 1 bilhão. Tem pessoas que acreditam piamente nisso. Mas, doutor, essas pessoas que vão receber esse dinheiro exorbitante de até R$ 1 milhão, esse dinheiro, teoricamente, viria, né, a partir da aplicação, mas não teria dedução fiscal. Essas pessoas, elas fomentam a organização criminosa? Fomentam, porque exatamente, aí tem a questão tributária, é outra questão muito interessante. Eles falam que é doações. Aí se a gente for analisar a questão tributária, tem essa questão de doação. Porque não é um dinheiro, você está recebendo uma doação. Até isso foi bem pensado, bem articulado por eles, né? Porque esse valor é a partir, você recebe como doação. Muitas pessoas até declaram isso no imposto de renda como doação. Uma doação que viria de alguém, né? Porque parte desses dinheiros teriam que ser doados. É tão surreal a história que até essa questão tributária ela entra em xeque, porque eles falam que inclusive já pagaram impostos. Olha só que interessante, um dos argumentos fala, não, mas já foi recolhido impostos desse valor que entrou no Brasil. Mas não foi recolhido nada, não existe nenhum recolhimento. Então até a parte tributária aí, a parte tributária já é uma mentira, porque nunca foi recolhido nenhum tipo de imposto, até porque o dinheiro nunca existiu, né? Esse foi um dos maiores golpes financeiros do país, né? O maior do estado e do país. E mesmo assim, depois da operação deflagrada, os grupos de WhatsApp continuam, as pessoas continuam acreditando. Como é que está a situação? Continuam acreditando, os grupos continuam, como a gente fala, né, bombando, né? Eles continuam mantendo essas pessoas em erro, até faz parte do golpe, né? Porque a partir do momento que as pessoas não acreditarem mais, o golpe ruiu, né? Então é uma retroalimentação. Eles vão constantemente colocando essa expectativa de recebimento, essa coisa. Você viu, a operação aconteceu em 21 de novembro de 2017, ou seja, já passaram 6 meses. Tá? Nós estamos indo para o 7º mês. E parece que nada mudou. Ou seja, apesar das pessoas estarem presas e o golpe ter sido desvendado, está provado nos autos já, eles usam de artimanhas, falando que não, que inclusive está sendo provado que tudo é lícito, mas já, óbvio, se fosse lícito, nós não estaríamos falando em pessoas presas, né? Eles estão presos porque ficou provado que eles aplicavam um golpe. E o golpe, o pré-requisito dele é que é uma história, é uma grande mentira, né? Então, se as pessoas continuam acreditando, existem novas pessoas sendo investigadas atualmente pela Polícia Federal? Exato. Existem várias pessoas. O grande problema que nós estamos enfrentando são essas vítimas que não aparecem, né? Essas vítimas que continuam ocultas. Elas, em algum momento, elas acreditam, depois elas desacreditam. Então, mas essas pessoas precisam aparecer para que nós pontuemos realmente todos os envolvidos, né? São várias pessoas? Sabemos que são muitas. É um golpe gigantesco? É um golpe gigantesco. Então, só porque... se é tão grande, por que só tem 4 pessoas presas, né? Realmente, deveriam ter mais pessoas presas. Mas o problema é exatamente, nós temos que provar a participação dessas pessoas. Não basta a gente supor, né? Tem que haver a prova. E nada melhor do que as
as vítimas deporem e comprovarem que foram enganadas por uma pessoa definida, né? A Polícia Federal já tem uma estimativa de quantos milhões de reais essa organização criminosa chegou a lucrar com esse golpe? Nós não temos isso, mas pelo que nós já levantamos, por exemplo, vários bens bloqueados, realmente eles lucraram muito dinheiro, né? Estamos aí falando como as avaliações de joias, por exemplo, que o Celso Éder tinha, já passa, bem dizer, de R$ 1 milhão. Só de valores, foram pedidos valores em espécie, mas não dá para a gente quantificar o valor exato de quanto pode ter recolhido. São valores grandes, você pode ver que eles são valores que eles não conseguiam declarar, porque eram de origem ilegal, né? Eles não declaravam para a Receita Federal, então também tem essa questão de eles movimentaram grandes vultos sem origem, né? Mas eram valores justamente do golpe, né? Mas esses vultos eram movimentados aonde? No Brasil? No Brasil, principalmente em contas deles, né? Deles e de laranjas que eles usavam, né? Usaram várias contas, principalmente os corretores. Normalmente a pessoa que vendia, ela recebia e depois repassava para o Paymaster, que eles chamam, que são esses cabeças, né? Como esses que estão presos, né? Delegado, esse golpe então começou há 15 anos. Por que a Polícia Federal demorou tanto tempo até desmantelar a operação? Não, na verdade, nós tomamos conhecimento disso só no ano passado, né? Que chegou ao nosso conhecimento que havia pessoas milionárias em Campo Grande, aí nós começamos a ver inicialmente até surgiu a suspeita de ser traficantes, né? Como é que eu vou dizer? Pela aparência dele, né? Ele, principalmente o Celso Éder, né? Tinha uma empresa, aí nós começamos a ver que de verdade podia estar havendo uma aplicação de golpe, né? Então, na verdade, nós começamos a investigação no passado, né? Que foi quando surgiram realmente as primeiras denúncias, né? E a gente começou a investigar. Então, na verdade, o golpe é de 2003, mas nós só tomamos conhecimento em 2017, ano passado, né? Que daí desencadeamos a Ouro de Ofir, né? E continuamos nas investigações porque, obviamente, a partir daqueles documentos que nós aprendemos, nós vimos que o golpe era muito maior do que só localizado em Campo Grande, né? Tem, como eu falei, tem vítimas no país todo. Parte desses clientes eram fiéis da igreja. Essas pessoas utilizavam de uma lavagem cerebral, utilizavam da fé dessas pessoas para prospectar novos clientes. Exatamente. Muitas das vítimas foram aplicadas dentro de igrejas evangélicas, principalmente com aquela visão da prosperidade, né? Que eles aplicavam muito essa lábia de que esse era um dinheiro abençoado, né? Isso não era um dinheiro, era uma bênção divina, né? Então realmente eles usavam muito os fiéis, né? Que é a grande maioria. Eles até falam até hoje que os tementes a Deus, que vão receber, aquelas pessoas que acreditam, ou seja, eles tentam levar para o lado religioso a crença de que isso existe realmente. E aí é claro, né? Quando a gente leva para o lado divino, fica uma coisa subjetiva, completamente subjetiva, né? Então, muitas das pessoas querem crer que isso aí é igual uma crença, né, em Deus né? Fora os fiéis, qual que é o perfil das outras vítimas? São pessoas empresários, pessoas comuns, trabalhadores? O que nós notamos é o seguinte: nós temos desde uma pessoa totalmente humilde até um grande empresário. Inclusive tem em Campo Grande grandes empresários que investiram milhões nisso, não só em Campo Grande, outros estados também. Nós estamos falando de valores na casa das centenas de milhões de reais. Teve pessoas que aplicaram mais de R$ 1 milhão nisso. Então, assim, empresários, pessoas que têm conhecimento de comércio, de dinheiro, caíram nesse golpe também. Então, ele foi muito bem elaborado, eu posso dizer isso aí, porque não só pessoas humildes, temos pessoas humildes, mas temos também pessoas com alto poder aquisitivo, que viram nisso uma forma de investimento, realmente, né? Como que os golpistas articulavam chegar até a vítima? Como é que fazia? Como é que eles abordavam essas vítimas? Normalmente era muito interessante. Eles diretamente não abordavam. Era onde entram os corretores. Isso é interessante. Os corretores que fizeram um bom trabalho, porque eles faziam um convencimento e esses paymasters ficavam protegidos, entre aspas, né, no escritório e tudo mais. E eles as vítimas só eram levadas a eles se elas não
se elas precisavam de algo mais, é como se fosse uma divindade, né? Quando a vítima, por algum motivo, ela ainda não estava 100% acreditando, esses corretores levavam sim. E aí eles faziam todo um teatro, né? Por exemplo, o escritório do Celso era um escritório muito imponente. Então qualquer pessoa que não acredita completamente, mas entra no escritório daquele, vai falar, não, isso é verdade, porque olha só que coisa suntuosa, né? Então tem aquela coisa da suntuosidade, né? Que ajudava a enganar as pessoas, aqueles que ainda não estavam crédulos, né? Muita gente falou até, não, eu fui lá, o escritório fantástico, ele me mostrou uns livros, mas tudo era um grande teatro, né? Nada disso existe de verdade. Quando a pessoa chegava no escritório do Celso, que via aquele império, que mais que ela pedia? Pedia documentos, Pedia, ele joias? tinha até uns livros encadernados, assim, uma capa dura, uma capa bonita, aveludada, e aquilo ali impressionava as pessoas, mas as pessoas nunca se atentaram porque o conteúdo que tinha ali. E ali a gente tem documentos, assim, cópias de processos, por exemplo, que não tem nada a ver, né? Processos judiciais, tem uma análise que fizeram, uma coisa absurda. Qualquer pessoa que saiba ler ia ver que aquilo ali não tem pé nem cabeça. Né? Mas aquilo ali é o que a gente nota. Aquilo ali a pessoa já entra naquele ambiente já quase crendo. Então basta aquela pompa que a pessoa não precisa mais olhar nada. Eles falam que, não, mas eu olhei documentos. Efetivamente eles não olhavam. Até porque, criteriosamente, eles não olhavam, né? Falam que muitos advogados iam lá para analisar os documentos. É a mesma coisa. Os próprios advogados não tiveram cuidado de analisar efetivamente os documentos. Porque iam ver que aquilo ali é documento falso, né? Interessante. A ganância, ela ficava acima da sobriedade da pessoa, Exatamente, né? exatamente. A ganância ocupa aquilo, a irracionalidade ocupando o papel da razão. E uma razão é simples, basta ser criterioso numa análise documental. Ia ver que aquilo ali não existia, né? Os próprios valores já são valores surreais, né? Eles não. É o que eu falo, se talvez eles usassem valores até um pouco menores, um pouco mais voltados à realidade, mas como eles jogavam valores irreais, e aí mexia com a ganância da pessoa mesmo, né? A pessoa nunca pensou em ganhar, por exemplo, R$ 1 milhão, e de uma hora para outra ela vai ganhar esse R$ 1 milhão. Basta crer, né? Basta acreditar. E eles usavam muito essa técnica. Não, você tem que acreditar. Então, não precisava nem de documento, né? Você pode ver que todo o trabalho foi feito de convencimento, de lábio. É o que o estelionatário sabe fazer, né? Esses caras, eles tinham algum treinamento que eles davam para os corretores para poder de convencer também as vítimas? Não, os corretores, na verdade, já são pessoas muito preparadas para vendas, principalmente eu notei isso, eles usavam muito aquelas pessoas que são do mercado de multinível, né? Aqueles vendedores de marketing multinível, né? Que eles sabem vender, né? Aquele pessoal sabe vender um produto, né? Ou às vezes não, porque tem os piramideiros, inclusive, são oriundos desse mercado, né? Mas eles usavam muitos corretores que são oriundos, ou seja, pessoas que já sabem vender produtos em multinível. Então, foi usado isso, foi um golpe aplicado usando-se o marketing multinível. Por incrível que pareça, eles usaram técnicas de venda efetiva, em escala, né? E usando um produto que não existe. Na verdade, eles venderam um produto que não existia. Muitos corretores já eram especializados nisso. Então, na verdade, não foi os paymasters que inventaram. Os corretores tiveram essa capacidade de vender. Eu acho que isso que tomou essa dimensão nacional nesse golpe. Né? E por que esses caras também não foram presos até agora? Pois é, os corretores, a gente tem que entender isso aí. A gente tem que avaliar cada caso de cada corretor. Se ele inicialmente tinha ciência de realmente era um golpe, se ele agiu realmente de má fé ou não na aplicação desse golpe. E isso nós só vamos saber a partir do depoimento das vítimas. Somente as vítimas que foram enganadas que podem narrar para a gente se aquele corretor especificamente agiu ou não de má fé, né? A Polícia Federal sabe mais ou menos quantos corretores tem hoje no país? Desse golpe, olha, é um número assustador. É um número assustador. Eu acredito que passe aí de 200, 500 corretores no Brasil todo. Mas é um valor também, é um número que a gente ainda não tem. E aqui em Campo Grande nós já identificamos alguns. Passam aí de 20 pessoas em Campo Grande.
Sim. E além dos corretores, tem aquelas pessoas, aquelas pessoas que adquiriram e passaram a ser, entre aspas, corretores informais, né? Várias pessoas também já narraram, foram vítimas, mas depois eles fizeram papel de venda para familiares, para vizinhos. Então ele mesmo foi um disseminador. Ele, de vítima, ele passou a disseminar o golpe também, né? Para familiares, principalmente, né? Vários familiares, porque os familiares também, ele falava para os familiares se interessavam, né? Ah, você comprou? Como é que você fez? Ah, eu fiz assim, assim, assim. Então, eles acabaram sendo corretores também. Então, foi o boca a boca. Na verdade, foi um golpe muito bem aplicado do boca a boca, né? Começou com boca a boca, aí tomou uma dimensão de redes sociais, né? Porque, por exemplo, a pessoa que está lá, hipoteticamente, lá no Nordeste, ele tinha que ter informações. Então, eles criavam esses grupos para ter informações dos Paymasters. Eles falavam muito pouco, eles eram como se fossem divindades, é como eu falo, eles falavam muito pouco, apenas algumas palavras e tal, e as pessoas idolatravam esses caras como se eles fossem realmente os donos da verdade, né? E essas pessoas, elas têm família em Campo Grande? Como é que era a vida no dia a dia dessas pessoas? Sim, eles tinham família aqui. Os presos, né, tinham família aqui, com exceção desse lá de Brasília, né? Eles tinham família aqui, continuam, né? Eram pessoas que realmente ganharam muito dinheiro, né? Atualmente, o golpe daqui de Campo Grande, acredito que ele deu uma parada, mas os outros golpes, como eu falei, os outros que foram oriundos desses continuam. Então eu acredito que o próprio golpe o metal ele foi estancado, mas agora temos os subgolpes, né, que estão em andamento, né? Principalmente essas operações internacionais que eu narrei também de reset de moedas. Eles inventaram uma história mirabolante de reset global de moedas, né? Aí já são as chamadas operações internacionais, né? Que pessoas, aí você vai investir na compra de uma moeda que hoje é desvalorizada, e com esse reset aquela moeda que, vamos supor, hipoteticamente ela é desvalorizada, ela vai ser revalorizada e vai se equivaler ao dólar, né? E esse é um golpe já foi aplicado em outros países, foi aplicado inclusive lá nos Estados Unidos, já foram condenadas pessoas que aplicaram esse golpe lá, só que eles foram disseminados e estão sendo aplicados no Brasil, ou seja, a mesma técnica, né? Essas pessoas que estão presas, né, atualmente, elas construíram um império, né, a partir da boa-fé ou então até má-fé das vítimas. O que a Polícia Federal apreendeu de bens dessas pessoas? A gente nota o seguinte: eles estavam incipientes ainda na aquisição desses bens. Então nós conseguimos apreender, bloquear todos os bens que eles tinham aqui no Brasil. Eu acho que esse golpe, assim, eles estavam enriquecendo exatamente de 2 anos para cá, que eles começaram a angariar valores, né? Então eu acho que nós conseguimos estancar o golpe especificamente da Almetal no momento em que eles estavam realmente dando certo, vamos dizer. O golpe desde 2015 até se fala como é que é um golpe muito antigo, mas ele gerou muitas vítimas nos últimos 2 anos só. A gente nota que ele não deu muito certo no começo, né? Muitos dos sócios, porque tem vários sócios lá atrás, há 15 anos atrás, você nota que os corretores não eram só o Celso Araújo, o velho, o que faleceu, inclusive, que era o avô do Celso Éder e pai do Anderson, que é o outro que está preso. Na verdade, ele não estava sozinho. Existia um grupo de corretores, né? Lá atrás. Então a gente nota que essa evolução ela foi mais intensa nos últimos 2 anos, possivelmente, de 2006 para cá. De repente, por causa da tecnologia também? Exatamente, da tecnologia, uma forma que eles conseguiram. Emplacou, né? Como diz, o golpe emplacou de 2 anos para cá. Então realmente eles estavam, vamos dizer que eles estavam em plena atividade quando foram descobertos, né? Então eu acredito que eles, assim, em termos de bens, apesar deles, os gastos deles eram muito altos, né? Então eles precisavam alimentar essa indústria, né? Mas os bens que nós conseguimos identificar já estão todos bloqueados, né? Esses gastos eram em quê? Principalmente em viagens, né? Eles faziam viagens internacionais, viagens para Brasília, para São Paulo, eles fretavam jatos, principalmente, né? Gastos aí de 20, 30, 50 mil reais por viagem, né? E eles gostavam de postar isso, mostrar isso, porque eles precisavam mostrar, né?
e principalmente com segurança, por incrível que pareça. Eles, como eles se diziam pessoas muito importantes, eles gastavam muito com seguranças particulares, né? Então, uma última pergunta, delegado. A operação vai ter continuidade, então, em todo o país? Exato. O que nós estamos estimulando, incentivando é que as pessoas façam suas denúncias, porque cada pessoa é importante, cada vítima é um crime, né? Então que as pessoas façam as denúncias lá no local onde elas realmente foram enganadas, não precisa ser na Polícia Federal. Tecnicamente o crime de estelionato ele é da competência estadual. Então a Polícia Federal nesse momento está só auxiliando, né, os trabalhos, claro, pelo volume de conhecimento que nós acabamos adquirindo nessa investigação, né? A Polícia Civil daqui do Mato Grosso do Sul já tem também investigações, né? Então o que a gente estimula é que as vítimas realmente ajudem as autoridades, porque eles ao mesmo tempo alegam que as autoridades não estão agindo, mas o argumento tem que ser inverso, né? As autoridades agem a partir do conhecimento do fato, né? Então, hipoteticamente, se a pessoa foi vítima lá no interior de qualquer estado, ele tem que chegar ao conhecimento da autoridade daquele local que ela foi vítima de um golpe, até porque o possível corretor e o possível vendedor está lá naquele local. Então é onde a investigação tem que começar, né? Então é isso que, infelizmente, muitas das vítimas não acreditam, né? Então nós estamos falando de uma coisa que parece surreal, mas você pede para as pessoas denunciarem, mas a pessoa fala, não, mas eu acredito que eu ainda vou ficar milionário. Então essa hipnose ainda continua, né? Essa lavagem cerebral que eles fizeram muito bem feito, realmente, e constantemente. Não é uma coisa que acabou. Todo dia esses grupos são alimentados por falsas informações. Então, a partir disso, as pessoas continuam se retroalimentando de mentiras, né? E isso que dá vazão a esse golpe ainda, né? Então, eu agradeço a presença. Eu conversei hoje com o delegado da Polícia Federal, Guilherme Guimarães, responsável pela Operação Ouro de Ofir. Até a próxima!